Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem contigo e com a tua família. Estou aqui de volta para darmos continuidade às parábolas de Jesus. Hoje nós vamos ver a parábola do trigo e do joio. Você que é novo aqui, bem-vindo! Na playlist você vai encontrar páginas com assuntos diversos, são em torno de 12 páginas. Fique à vontade, inclusive com esta série das parábolas e dos livros da Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, como também vários estudos à luz da Bíblia. Eu peço a vocês que, ao escutar, ao assistir esta parábola, e o Senhor te lembrando de alguém, não deixe de compartilhar, tá certo? Todos nós precisamos da palavra do Senhor, mas às vezes tem uma palavra que vai direcionada a alguém. E o Senhor, quando nos lembra, é bom a gente obedecer, não é verdade? Eu sou evangélica, a doutrina que eu procuro pôr em prática na minha vida é a doutrina ensinada que veio ao mundo através do nosso Salvador Jesus Cristo, e o Senhor usou os apóstolos mediante a ação do Espírito Santo para nos deixar a Bíblia Sagrada, os livros canônicos. Então, eu disse sim para Jesus em 83, em abril de 84, eu fui batizada nas águas na primeira igreja batista, junto com meu esposo e o meu sogro. Vamos dar continuidade, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. A parábola do trigo e do joio. No capítulo 13 de Mateus, Jesus conta às multidões assentados junto ao mar 4 parábolas. A parábola do semeador, que nós vimos, foi a última que eu falei aqui, não é? A parábola do trigo e do joio é que nós vamos ver hoje. E também a do grão de mostarda e a do fermento, certo? Foram 4 parábolas que ele falou, estando assentado as multidões perto dele, ali junto ao mar, certo? E em casa, ele explica esta parábola, que eu vou falar aqui para vocês, e conta ali em particular mais 3 parábolas aos seus discípulos. A da pérola, a parábola da rede e a parábola do tesouro escondido. Essas 7 parábolas, as 4 que ele falou ali às multidões e as 3 em casa, estão todas relacionadas ao reino dos céus, ao reino de Deus, tá? Eu sempre digo, aqui na descrição, eu vou colocar o link do vídeo que eu fiz acerca do reino de Deus, tá certo? Então, vamos lá. Esta parábola do trigo e do joio, ela tem uma particularidade de ser explicada pelo próprio Senhor Jesus. A mesma coisa que ele fez com a parábola do semeador. Estando assentado junto ao mar, eu copiei o que estava na íntegra na Bíblia, tá? Não houve necessidade de mudança. Então, do jeito que o Senhor Jesus falou, eu escrevi aqui. Jesus propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso.
E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. E ali ele despediu a multidão e foi para casa. E chegaram ao pé dele, ao pé de Jesus. Os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: prestem atenção. O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo. E os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa expressão aqui, Jesus Cristo fala em outras passagens também, não é? Acerca do dia que chegar o juízo para os ímpios, né? Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Você pode perguntar, quem tem ouvidos, todos nós temos a orelha, né? Para ouvir. Mas muitas vezes você está ouvindo, mas não está atento ao que está sendo falado. Por isso que ele diz, quem tem ouvidos, ouça. Vamos refletir um pouco. Na primeira parábola, a parábola do semeador, a semente era de uma só espécie. Lembra? O semeador saiu a semear, era uma só espécie. Mas havia diferença nas condições do terreno. Lembram? À beira do caminho, nas pedras, nos espinhos, na terra boa. Ou seja, havia diferença nas condições do terreno em que aquela semente ela foi semeada. Agora, o campo é um só, nessa aqui da parábola do trigo e do joio. Mas há o quê? Mistura de sementes. Qual é a semente? O trigo e o joio. A boa semente e o joio. Sementes de trigo são livres de ervas daninhas. A semente do trigo é uma boa semente, ela não tem mistura. O joio é uma erva semelhante ao trigo, ela se parece. É uma planta que pode prejudicar os cultivares de trigo, pois compete pelos mesmos nutrientes do solo. Os frutos do joio são infestados por fungos que prejudicam a plantação. O joio pode ser tóxico, eu estou falando da semente do joio, né? A semente mesmo. Quando consumido por humanos, elas praticamente não se distinguem uma da outra, até chegarem à época da colheita. Eu procurei uma foto, né, do trigo e do joio e vocês vão ver agora, tá? Esta parábola
do trigo e do joio, ela salienta aqui o fato de que há uma semeadura da má semente de quem? De Satanás. Jesus Cristo disse que era o diabo, né? Paralela à da palavra de Deus. O campo é o mundo em que nós vivemos, na sua casa, na igreja, no seu trabalho, na faculdade, andando pela rua, não é? E a boa semente são quem? Os filhos do reino. Onde tiver o filho do reino é chamado da boa semente, né? A boa semente aqui é o que o evangelho produz, que são os filhos do reino. Estes estão semeados entre os homens, e Satanás semeia justamente o joio, que é para atrapalhar, para prejudicar, para trazer escândalos, divisão, contendas. Está lá em Gálatas capítulo 5, as obras da carne. Jesus Cristo sabia plenamente que até ao fim dos tempos seu evangelho seria rejeitado por grande parte do mundo, das pessoas, e só reconhecia duas classes, os salvos e os perdidos. Ainda hoje é assim. Ele vê duas classes, os salvos e os perdidos. Muitas vezes se referiu à desgraça dos perdidos, ao seu choro e ranger de dentes. A obra principal dos emissários de Satanás no reino dos céus, na presente era, é abalar os fundamentos da autoridade da palavra de Deus e promover a iniquidade e as falsas doutrinas, trazendo dúvidas. Cristo falou em outra ocasião entre o seu povo acerca dos falsos profetas, que usam de manobras de má fé para iludirem os cristãos. Jesus Cristo disse: se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Mas o Senhor, ele falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Esta palavra não é minha, é o Senhor Jesus Cristo. E ele me lembrando, eu vou falar quantas vezes ele me lembrar. Eu estarei falando a palavra do Senhor. Satanás, um dos seus modos prediletos de agir é pela imitação, que ele opera ocultamente. Nós devemos vigiar ante o fato de Satanás constantemente estar infiltrando coisas e pessoas subversivas em todas as áreas da obra de Deus. Vigiar todo o tempo, orar. Aleluia. Jesus Cristo deixa bem claro ao dizer: deixai-os crescer juntos, porque não podemos tirar o joio do mundo, que são aqueles que rejeitam Cristo, e os que creem se assemelhem mais a Cristo. No dia do juízo, sim, o destino de cada um será, então, amplamente justo. Deus não é injusto, ele é justo. A palavra do Senhor está semeada em todo o tempo e em todo lugar. Quase todas as nações já têm conhecimento da palavra do Senhor. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, creia, se arrependa e convide Jesus Cristo para fazer parte da sua vida. Aleluia, aleluia. Diga assim: eis-me aqui, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Paulo, ele fala com muita ousadia acerca de pecados terríveis. Todo pecado é pecado. Todo pecado é feio. Eu estou exagerando aqui a dizer pecados terríveis. Pessoas que estavam ali cometendo pecados, e Paulo disse: vocês nem sequer tiraram esse iníquo do meio de vocês, né? Essa pessoa do meio de vocês. Os maus permanecerão ao lado dos bons até o final dos tempos, quando haverá uma separação final.
indo os ímpios para o seu destino. Receberão o juízo de Deus e os justos para o reino da glória eterna. Deus e seus anjos farão a separação final. Os ímpios serão ceifados primeiro e removidos dentre os justos. Todos os que cometem iniquidade e rejeitam a justiça do reino de Deus serão atormentados com fogo e enxofre, de modo que não tenham repouso nem de dia nem de noite. É muito sério, gente. E os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Aleluia, aleluia, Jesus. Eu estava falando aqui e lembrei que é justamente para encerrar aqui, Romanos, capítulo 12, que diz assim, olha. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo. Ah, todo mundo está fazendo isso. Isso aí era naquela época, hoje está tudo mudado. Não, 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 não. A palavra do Senhor, ela não é velha, não é ultrapassada. A palavra do Senhor é atual. Ela não perde validade, ela não tem prazo de validade, não, gente. Ela é eterna. É os princípios de Deus, ele não muda. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele diz aqui, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Como é que você vai renovar a mente de você? Como é que você vai ser transformado pela renovação da vossa mente? Você vai se encher de Deus. É sim. Vai se encher da palavra do Senhor. À medida que você conhece a palavra do Senhor, você vai sendo santificado. Foi isso que Jesus Cristo falou, João 17:17. À medida que você se enche da palavra do Senhor, aquilo que você vinha praticando não vai ter mais espaço na sua vida. Você vai desprezando, você vai deixando de lado. Não é verdade? Amém, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Aleluia, aleluia. Tem um corinho da harpa cristã que diz: a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Aleluia, não tenha medo de dizer, eis-me aqui, Senhor. Toma a minha vida, Senhor. Aleluia, aleluia. O apóstolo Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não tenhamos medo de estar na vontade da dispensação do Senhor. Não tenha medo, que eu não tenha medo, que você não tenha medo. Creia, creia na palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu já disse aqui em outros vídeos que eu considero o maior milagre na vida de uma pessoa é ser salva, ser transformada pelo poder da palavra do Senhor. Paulo disse, não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia, aleluia. Estamos aqui, meu Pai, encerrando mais uma parábola do teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. Que o Senhor, que, mediante a ação do teu Espírito Santo, nos dê o dom do discernimento, meu Pai, para nós distinguirmos, Senhor, o que é o certo, o que é o errado, o que é do teu povo e o que provém do maligno. Dá-nos da tua graça mais e mais, porque a tua graça já está na nossa vida. O teu Filho amado, Jesus Cristo, disse ali para o teu filho, o apóstolo Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A palavra diz, chegai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Nós precisamos primeiro nos chegar a ti. Então, sim, resistimos ao diabo e ele fugirá de nós. Ele não tem espaço nenhum na minha vida, na vida de todo aquele que em ti crê, meu Pai. Eu te peço pela vida de todos os inscritos aqui no canal. Os que já são teus filhos e os que ainda não são, mas que, ao ouvir a tua palavra que não é minha, eles sejam transformados pela ação imediata do teu Espírito Santo e recebam o selo do teu Espírito Santo, que é a garantia de entrada livre, aleluia, aleluia, no teu reino, na tua glória, aleluia, nas mansões celestiais, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Até as próximas parábolas. Eu vou juntar as parábolas que estão ainda no capítulo 13, porque todas estão falando acerca do reino dos céus. Eu vou falar, todas têm praticamente o mesmo significado, tá? São em torno de quatro parábolas que eu citei aqui no início para vocês. Até a próxima. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Tchau.